Amém. Contigo. Benjamin, se você conseguir liberar aí para eu poder gravar daqui também, eu agradeço. Se não, também não tem problema não. Acho que eu já consigo compartilhar aqui. Temos 3 pontinhos. Ok. Eu vou te tornar anfitrião. Tá, manda ver aí. Boa noite, pessoal. Para mim aqui ainda é boa tarde, né? Mas boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, receber esse convite, né? Benjamin me convocou para estar aqui com vocês. E nossas atividades aqui, a Escola de Estudos Bíblicos já finalizando, mas geralmente o livro de Reis fica comigo aqui em Maringá, né? Era cadeira cativa aqui, era do Benjamin, mas o Benjamin tomou outros ares aí, né? Tá aí com vocês, servindo e sendo bênção em Portugal. É. E aí eu assumi esse grande desafio aqui. Eu sou alagoano. Isso aqui é um estado que fica no Nordeste brasileiro, lá no sertão mesmo, sertão alagoano. E estou aqui em Maringá só há 5 anos, na verdade. Vim para cá para fazer a Escola de Estudos Bíblicos, né? Vim para cá com a minha família. Sou casado, tenho 2 filhas, uma de 6 anos e outra de 2 anos, e a gente tem caminhado aqui em Jocum, Maringá. Eu cheguei aqui para fazer escola em 2016 e acabei ficando, né, para trabalhar na escola como obreiro da Escola de Estudos Bíblicos. Me encontrei, né? Me encontrei nessa área de estudos bíblicos, de me aprofundar no texto bíblico. Eu já gostava muito de pregar, né? A Rose, eu conheci Rose ainda numa época bem remota da minha vida em missões, há 10 anos atrás, viu, Rose? A gente conviveu junto lá em Jocum, Maceió. Rose foi a minha discipuladora na ETED, na verdade. E 10 anos se passaram e olha onde a gente está aqui, né? Juntos mais uma vez, só que agora na Escola de Estudos Bíblicos. Então a Rose sabe como eu tinha esse desejo, né, de pregar e sair pelas igrejas e tudo mais. Mas aqui em Jocum, Maringá, com a Escola de Estudos Bíblicos, eu pude centralizar aquilo que eu queria fazer, me encontrar naquilo que eu realmente queria fazer, aprofundar no texto, contexto bíblico. E isso transformou a minha vida, gente. Vocês não têm ideia de como isso foi, assim, chave para que eu pudesse tomar novos rumos, né? Então, eu fiquei como obreiro aqui, e no mesmo ano que fiquei como obreiro, no final de 2017, eu já estava liderando a Escola de Estudos Bíblicos, né? Teve os desafios aqui, o Márcio, grande conhecido aí do Marcos, Benjamin, né? O Márcio que liderava a escola e trazia para cá sempre o Marcos, o Benjamin, a galera lá de Curitiba. E a segunda filhinha dele nasceu e eu precisei assumir a escola já assim no final de 2017. Foi um grande desafio. No início, né, aquele medo todo de liderar uma escola como essa, esse grande desafio. Mas graças a Deus já passaram 4 anos e a gente está aqui. Na verdade, eu estou num processo agora de transição, né, de liderança. Estou passando à frente a liderança, estou caminhando com a Marcela para ela poder assumir essa escola. Eu viver novos ares aí também, ver o que Deus tem projetado, e eu quero poder viver essa vontade dele. Portugal. Eu sou formado em comunicação pela Universidade Federal de Alagoas, com habilitação em relações públicas, e também sou formando em teologia, né? Estou esperando só agora a colação de grau para receber o diploma, mas tenho também bacharel em teologia. Acho que foi muito importante para mim, depois que eu estudei as escrituras na Escola de Estudos Bíblicos, né? Pude concentrar mais forças estudando a teologia, e foi um tempo muito bom. E espero caminhar com vocês aqui no livro de Reis, para a gente descobrir coisas novas. Acho que o grande privilégio de quem trabalha com a Escola de Estudos Bíblicos, de quem dá aula, é poder se aprofundar no livro. E toda vez que a gente dá aula, é a terceira vez que eu dou aula de Reis esse ano. Dei aula aqui em Maringá, dei aula para o pessoal de Campo Grande também, na EFEB de lá, e agora aqui com vocês. E é incrível como
é renovado o amor pelo livro, né? Pelas escrituras. Parece que a gente passa pelo processo que Josias passou de reencontrar o livro sempre que dá aula, né? É um sentimento muito bom. Então, que o Senhor possa nos conduzir durante esse tempo. Então, Antônio, Henrique, Tiago e Du, vai ser um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Vocês têm liberdade quando precisarem falar alguma coisa. Eu não sei se o meu sotaque atrapalha vocês. Não, é tranquilo, né? Então, de boa. Então, estou vendo que o meu sotaque atrapalha mais para falar com os brasileiros mesmo. É diferente. Pois é. Eu sempre falo, ó, vocês vão saber que eu estou aqui no Paraná, vocês vão saber que eu não sou paranaense. Vão perceber isso o tempo todo da aula. Pode ter certeza. Ok, gente. Então, vamos lá. Vamos para esse nosso desafio. Quero compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides. Hamilton, desculpa. Sim. Eu vou gravar a aula e eu te mando logo no final dela. Tá. Bem? Beleza. Eu habilitei aqui, tu podes compartilhar a tela normalmente. Beleza, tranquilo. Não preocupa não. Vamos lá, então. A monarquia e a sua fidelidade ou infidelidade à aliança, né? A gente vai ver essas duas coisas aí o tempo todo no livro de Reis. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que chamou a atenção de vocês no livro, nesse relacionamento com o livro de Reis? O que é que vocês gostariam de destacar? Algo específico? Se não, vamos embora. Vamos lá, vamos pensando aí e ao longo da aula a gente vai conversando. Eu sempre gosto de começar a aula com algumas citações, né? O pessoal fala aqui que eu sou o louco das citações, né? Sempre tem citação na minha aula, até na pregação eu uso citação, né? Calvino que não me ouça. Mas eu gosto de pensar, né? Como as pessoas veem o livro de Reis, como alguns estudiosos veem, né? E aí, o Carlos Oswaldo Pinto, é a primeira citação que eu trouxe aqui, ele diz assim, ó, ele diz que Reis ao lado de Juízes, o exemplo principal da justiça de Javé, isto é, de sua santidade em ação. Como é que Deus manifesta a sua santidade, né? A gente tem um conceito, às vezes, um pouco deturpado quando se fala de santidade, porque a gente pensa muito num Deus que não faz nada errado, né? E aí, na nossa cabeça, um juízo, num olhar humano, um olhar puro, parece algo ruim, né? Sei lá, um cativeiro da vida, como a gente vê no livro de Reis, ou um dilúvio, como a gente vê lá em Gênesis. Mas o Carlos Oswaldo quer nos fazer entender que, às vezes, a justiça de Deus é a materialização da sua santidade. Deus é santo. Deus é tão santo que não vai deixar passar impune os pecados de Israel, o pecado das nações, primeiramente, né? A gente vê isso desde o Gênesis, a medida da iniquidade, né? Ali os cananeus estão pecando e não encheu ainda a medida da iniquidade, mas Deus é tão santo que não vai deixar isso transbordar. Na hora certa, ele vai trazer a sua justiça com a materialização da sua santidade. A introdução da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada traz o seguinte: o Deus de Israel está de fato no controle da natureza e da história. Isso aqui é muito importante dentro do livro de Reis. Ele, como o Deus soberano que controla a história. Ele não é só o rei da glória, né? Como os crentes gostam de dizer. Ele é o rei da história, ele está no comando de tudo. Não há outros deuses mais poderosos em lugar algum. Na verdade, foi esse Deus bom e todo-poderoso, olha que coisa interessante, foi esse Deus bom e todo-poderoso que supervisionou a destruição de sua cidade eleita e de seu templo e o exílio para a Babilônia. A razão para essas ações está na grande pecaminosidade de Israel. Então Deus estava orquestrando cada acontecimento. Por mais que pareça ruim, né? Nossa, Israel no cativeiro, na Babilônia,
que é que isso significa a derrota de Deus? Isso significa a derrota do povo de Deus? Não necessariamente. Ele está mostrando a sua bondade, só que de um jeito que talvez os nossos sentidos não estejam compreendendo agora. Diz ainda, né? A principal intenção dos autores é interpretar a história de Israel ao longo de linhas teológicas, mostrando o que acontece quando líderes políticos e espirituais optam tolamente por adorar falsos deuses, em vez de optar sabiamente por adorar o único Deus verdadeiro. Gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas esse cunho político, religioso, espiritual, é o grande tema que vai levar a gente por todo o livro, tá? Então, as questões políticas, religiosas, espirituais é que vão dando o tom dos acontecimentos na vida dos reis e, claro, automaticamente na vida de todo o povo, né? O propósito divino de restabelecer seu governo por intermédio de um rei davídico exigia o surgimento de alguém maior do que Davi. Mesmo seus descendentes mais piedosos, Ezequias e Josias, fracassaram na tarefa de vencer o mal. A linhagem davídica é preservada no cativeiro, e os leitores chegam ao fim do relato insatisfeitos com o resultado, mas esperançosos quanto ao futuro, aguardando a aparição do filho de Davi e do pleno cumprimento da aliança. Então, veja, você vai perceber, ao longo de todo o livro, os reis de Judá sendo julgados da seguinte forma: eles agiram segundo Davi? Se sim, beleza. Se não, ele é tido como um rei mau. Então, quando Deus diz que Davi vai ter no seu trono sempre alguém da sua linhagem, né, a sua descendência vai estar lá no trono, é uma promessa que exige muita participação de Deus. E o livro de Reis mostra que somente Deus poderia ter feito isso. A maneira como os acontecimentos se organizam no livro, né, na própria história, que essa é a ideia, o livro não abrange todos os acontecimentos nesses 400 e poucos anos, né, não vai em seus pormenores, mas traz o suficiente para mostrar que ninguém pode ser tão piedoso quanto Davi, apesar dos seus defeitos, das suas dificuldades também, como vocês provavelmente já leram aí no livro de Samuel. Mas o próprio Ezequias, ele traz esses dois exemplos, né? Ezequias e Josias, homens que são referências assim dentro do reino de Judá, mesmo eles fracassaram em algum momento, né? Então, o livro chega ao final dizendo assim: não achamos ninguém igual Davi, ou não achamos ninguém que seja melhor que Davi para que se cumpra aquela promessa que Deus fez. Então, quando que essa promessa vai ser cumprida? E aí toda a expectativa é lançada, então, para o Messias, e a gente conhece aí a história lá no Novo Testamento. Então, tudo isso apontando também para Jesus, né? Pessoal, se eu falar alguma coisa que ficou solta para vocês, né? Mesmo porque vocês não vêm numa sequência assim de estudando todos os livros, vocês podem falar que a gente pode conversar um pouco mais, tá? Beleza. A história de... Oi? Beleza, obrigado. A história de Reis não se propõe a ser um relato amplo e exaustivo do período, sendo, em vez disso, uma seleção feita para ilustrar o controle superior de Deus sobre a história, mesmo quando isso não é óbvio aos observadores. Então, é isso que eu falei agora há pouco, né? No livro de Reis não tem tudo que aconteceu nesse período. O autor claramente fez uma seleção. Ele está contando aquilo que, para ele, é o foco, é mostrar como Deus, mesmo em meio a tantas tragédias, né? Tantas tragédias aí na história de Israel, ele continuava no controle de todas as coisas. Ok? E aí eu preparei uma breve linha do tempo para vocês entenderem como a gente desemboca, né? Como a gente chega na monarquia. Porque vocês estudaram o Pentateuco, né? Benjamin falou que vocês tiveram aí uma breve explanação de um panorama do Pentateuco. E então a gente já pode começar falando da época do juízo, ou pelo menos ali quando o povo conquista a terra. Então, como é que foi quais foram os acontecimentos, né? O que se deu desde a entrada na terra
até o surgimento dos reis, da monarquia em Israel. Pois bem, quando Israel conquista a terra, a ordem de Deus era que eles destruíssem todo o povo, né, toda a população de Canaã, e se estabelecessem nos seus devidos lugares. A terra é dividida. O final do livro de Números, Deuteronômio, vai trabalhar muito bem essa divisão das terras, né? E eles, no Pentateuco, tem essa valorização das descendências, das tribos, né? Tem aquela questão lá das filhas de Zelofeade, né? Que não podiam casar com alguém fora da tribo, porque senão o território seria dado para outras tribos, e isso não poderia acontecer. Então a ideia era essa: limpa tudo, tira toda a população cananeia e se estabeleçam. Só que, como eles não conseguiram fazer isso, não conseguiram expulsar todos os cananeus, eles foram se estabelecendo onde podiam. E aí as tribos foram sendo divididas, né? Isso foi até um novo momento, né, na história, porque eles vinham como nação, conquistando tudo, né? Como diria Balaque, lá no livro de Números, eles estão vindo como um boi que lambe a água, eles vão lamber tudo isso aqui. E era basicamente isso que estava acontecendo. Só que quando eles se dividem em tribos, eles acabam perdendo forças. E por pouco não deixam de existir, né? Tem algumas tribos que passam por sérios problemas. O livro de Juízes vai trabalhar isso, como a tribo de Benjamim, por exemplo, quase que é extinta. E aí, acaba que o povo que ficou ali e as nações vizinhas tinham muito mais força militar do que o próprio Israel, porque agora estava dividido e enfraquecido, né? As nações ao redor estavam organizadas como Estado, tinham reis, tinham príncipes, eles possuíam um armamento superior, tudo isso a gente vê no livro de Juízes. E, ao mesmo tempo em que lutava contra essa influência dos que ficaram ali, dos cananeus que ficaram, enquanto lutavam contra essa influência, eles lutavam também para se manterem firmes, fiéis ali ao seu pacto com Deus. Se você ler Juízes 8, você vai ver que Israel abominava a ideia de ter um rei, né? Eles não precisavam de um rei. Deus era o próprio rei. E os juízes aparecem ali para dar uma força, para libertar o povo, mas o rei era Deus, a figura central era o próprio Deus. Eles queriam ser regidos pela lei de Deus. O santuário, né, o tabernáculo, que vocês viram lá em Êxodo, era o que mantinha ainda a unidade, no sentido de que, por ser uma nação fincada nos seus princípios religiosos, o tabernáculo se tornava uma figura importantíssima, né, de centralização, a religião ali presente. E aí começam a surgir os problemas, né, diante disso tudo. Pressão externa, com os inimigos chegando com a sua cultura, com as suas armas, com os seus ataques. Pressão interna, porque a lei de Deus estava sendo esquecida em alguns momentos, né? E começa aquele ciclo de pecado na nação. E aí começam esses problemas. Você tem que aprender a ser nação, porque Israel era um povo que vinha no deserto e tinha que aprender a ser nação estabelecida e, ao mesmo tempo, se defender. Então, eles tinham esses desafios. As guerras, que de início era para conquistar a terra, se torna guerra de caráter de sobrevivência. Eles têm que sobreviver agora. Então, se estabeleceu na terra. O livro de Gênesis nos conta, no capítulo 46, se eu não me engano, é quando José vai apresentar o seu pai e os seus irmãos para o faraó, e o faraó pergunta: com que vocês trabalham? E o Jacó diz assim: nós trabalhamos pastoreando gados. Então, eles trabalhavam com bois, com rebanhos. E quando se estabelecem na terra, eles têm que agora passar a ser agricultores, têm que plantar, colher. E como é que eles vão saber qual é a época de plantar? Qual é a época de colher? Como é que se planta? Eles tinham que pedir ajuda aos cananeus. E aí nasce um grande problema, né? O Gusso, Antônio Renato Gusso, vai dizer que os aspectos culturais e religiosos que distinguiam a nação como uma unidade, como um grupo especial, separado por Deus, acabaram sendo afetados. Por quê? Porque eles tiveram que se envolver com os pagãos, né? Então, imagina, né? Israel está lá e precisa de uma boa colheita. Eles perguntam: como é que eu posso ter uma boa colheita? O cananeu chega e diz assim: é fácil, você só precisa oferecer um sacrifício a Baal. E aí, como é que acontece isso? Não é simples. É o que a gente chama de ritual mimético, né? Aquilo que é feito na terra
é espelhado e acontece no céu. Então, quando os adoradores de Baal se uniam em relações sexuais na terra, Baal e Aserá se uniam também em suas relações sexuais e o sêmen de Baal se espalhava pela terra, regava a terra e isso era sinal de uma boa colheita. Então, tá fácil, né? É só isso? E tem mais, eu posso fazer isso e mesmo assim continuar adorando ao Deus de Israel. Então, perfeito. Eu posso oferecer o sacrifício a Baal para que ele me dê uma boa colheita e continuo adorando o Deus de Israel. E aí você já sabe no que isso vai dar, né? O ciclo que o livro de Juízes vai nos mostrar. O pecado invade a nação, e sempre que Israel cai em pecado, pelo menos 3 coisas aparecem com muito vigor. Primeiro, Israel está em pecado, pode ter certeza, vai vir idolatria. O povo vai cair em idolatria. Segundo, vai cair na promiscuidade, porque estava muito atrelado, né? A questão sexual com a questão religiosa também. E, por fim, violência. 3 coisas que sempre vai aparecer na história de Israel quando Israel cai em pecado. O pecado gera sofrimento. O sofrimento fazia com que o povo suplicasse. Na súplica, Deus, com a sua bondade e sua misericórdia, sempre lembrando da sua aliança, aí você tem que recorrer a Deuteronômio 30 para ver isso, né? Porque em Deuteronômio 30 fala que se vocês se arrependerem, não importa onde vocês estiverem, se arrependerem, suplicarem, eu vou ao encontro de vocês e vou salvar vocês. Então, vinha a súplica e Deus dava o livramento através dos juízes. E isso se repetia. Depois de um certo tempo, o povo estava bem, voltava a pecar, e aí vinha sofrimento, súplica, livramento, e esse ciclo permanecia. E aí que apareciam os juízes, né, para essa libertação. Quem eram esses juízes? A gente cresce na igreja ouvindo as histórias de Sansão, né, Jefité, e vai idealizando tanta coisa, mas esses homens não necessariamente eram bons exemplos. Na verdade, alguns é melhor que a gente nem toque no nome, né, deixa quieto. Esses provavelmente eram os chefes dos seus clãs, né, essas tribos divididas aí. É interessante que os juízes não vinham assim numa ordem cronológica, eles atuavam até de maneira simultânea às vezes, né? O livro não trata dessa ideia cronológica, um atrás do outro, mas sim de maneira simultânea, é provável que assim acontecia. E aí a palavra, né, juízes, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. E essa é uma fala muito tendenciosa, porque é uma apologia à monarquia. Então você acaba o livro de Juízes já com esse gosto da necessidade de um rei, né, de maneira muito automática. O John Bright escreveu o livro A História de Israel, um clássico, um livraço, né? Você precisa ter esse livro aí para aprofundar seus estudos. Diz assim, foi inevitável que alguns israelitas vissem a religião agrária como parte necessária da vida agrária. Então, veja, para eles era muito comum. Não tinha problema em oferecer um sacrifício a Baal. Pelo contrário, isso não era nem uma questão religiosa, né? Tentando enganar a si mesmo. Isso era uma questão econômica, né? Então, eles confundiam a religião agrária com a vida agrária. E começaram a fazer sacrifícios aos deuses da fertilidade. Outros, sem dúvida, acomodaram a adoração de Yahvé com a adoração a Baal e começaram até mesmo a confundir os dois. Gente, imagina o que é isso. A gente lê aquele relato, a gente lê o relato de Elias, ali com os profetas de Baal, e a gente pensa assim, né? Nossa, mas esse povo de Israel tá louco, não consegue saber que Deus é o Deus verdadeiro? Não, eles não conseguem. O sincretismo, o envolvimento com os pagãos é tão profundo, gente, tão profundo, que eles não conseguem discernir quem é Deus e quem é Baal. E Elias tem que fazer aquela matança ali, ou aquele sinal, né, o fogo descer do céu, não era só para mostrar o poder de Deus, né? Não é só uma forma pentecostal de se ver as coisas, mas era uma forma de dizer que o Deus verdadeiro era o Deus que Elias pregava e não o Deus Baal que aqueles profetas estavam pregando, né? Então, essa mescla aí, sincretismo, era muito comum. Isso aqui é uma imagem que mostra mais ou menos como eram as cidades lá em Canaã e como eles tinham que se readaptar, né? Imagina que eles estão aí 40 anos no deserto, morando em cabanas, e agora tem que se adaptar a morar em casas
desenvolver a vida agrária ali ao redor, com todos esses desafios aí, né? Os midianitas provavelmente atacavam com camelos, então isso se dava dessa forma. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que o cara estava lá, o pessoal estava trabalhando, fazendo o que tinha que fazer, e de repente, ataque midianita, corre para cá, corre para lá, que o bicho vai pegar, e sofriam constantes ataques dos midianitas, né? Daí a gente entra no Samuel. Samuel, que um juiz também, conhecido como um dos juízes, que atuava também como sacerdote e como profeta. E o Samuel é um dos últimos, né? O último juiz, mesmo porque ele é aquele que vai ungir o primeiro rei de Israel. E o Samuel, ele passa por uma situação bem difícil, né? Acho que talvez você que já teve a oportunidade de pregar, de evangelizar, você já passou por isso que o Samuel passou, porque alguém rejeita você, rejeita a sua pregação, rejeita aquilo que você está fazendo, mas na verdade, né, a fala de Deus para o Samuel é o seguinte: eles não rejeitaram você, Samuel, eles rejeitaram a mim, né? Então, o texto de 1 Samuel 8, do 1 ao 18, depois você pode dar uma lida, é um texto que fala assim, o Samuel dizendo quais seriam as atribuições do rei, alertando o povo: é isso mesmo que vocês querem? É um rei que vocês querem? Tem certeza disso? Olha aqui o que vocês vão precisar fazer, o que isso vai exigir de vocês, né? E aí, da conquista da terra, lá com Josué, até a monarquia, até o primeiro rei, se passaram cerca de 200 anos. E aí você tem toda essa crise na época dos juízes, né? As nações ao redor se fortaleceram, Israel perdeu a sua identidade, não se via como nação, as nações inimigas atacando. Eles queriam muito confiar só em Deus, mas não deu certo. Eles viam as nações ao redor e pensavam assim: não, nosso problema é que a gente não tem um rei, então vamos instituir um rei. E aí o Antônio Renato Gusso diz isso aqui para nós, né? Pedir um rei era o equivalente a duvidar do cuidado e da proteção de Yahvé, o verdadeiro rei de Israel. Então, esse era o grande problema de se pedir um rei, porque até então Deus era o próprio rei, não precisava de uma figura, né? Daí você tem o Saul, primeiro rei, ele pega a nação nesse período de transição, um reinado marcado por guerra, ele sempre agia em nome de toda a nação, não trabalhou políticas internas em Israel, ele era muito mais com foco em combater os povos que estavam atacando, né? E aí ele consegue libertar toda a área central de Canaã. Ele foi um cara que não desfrutou de muitas regalias como rei, ele não tinha um harém, como Davi e Salomão tiveram, ele não tinha necessariamente um palácio, ele morava numa fortaleza, até que ele chega no declínio de sua vida, ele começa a agir de forma estranha, ele termina a vida quase como um louco, perseguindo Davi o tempo todo, né? Tentou oferecer sacrifício no lugar do sacerdote Samuel, se deu muito mal, violou as leis de guerra santa, perdeu todo o apoio de Samuel, que era o profeta que o ajudava, que o tutoriava, né? E matou sacerdotes e acabou morrendo em batalha. Davi assume o trono. Quando Saul morre, os cananeus recuperam. Davi vem e tem que libertar de novo toda a área de Canaã que tinha sido reocupada. Ele viu o reino dividido desde o início do seu reinado. É interessante isso porque o livro de Reis traz a divisão do reino, né, de maneira bem categórica e mais trágica, mas o reino já tinha uma certa divisão. Se você ler o livro de Samuel, você vai ver isso. O segundo livro vai dizer que Isbosete, filho de Saul, ele era meio que um rei da parte norte, só depois que Davi, que reinava na parte sul, vai reinar em todo o território. Mas aí Isbosete é assassinado e Davi acaba reinando em todo o território, conquista Jerusalém para ser a sua capital. Ele elimina todas as ameaças filisteias e agora, lembra lá, a guerra primeiro era de conquista, depois passou a ser guerra de sobrevivência e com Davi passa a ser uma guerra para expansão. Né? Israel atinge o máximo de seu poder nessa época aí, na transição de Davi para Salomão. E aí ele reestrutura a religião, o culto, traz a arca para o convívio do povo e morre na sua velhice lá, sendo abraçado por Abisag, a virgem, né? Que vai ser um sério problema também de briga entre Salomão e Adonias.
Ele tinha prometido o trono para o filho de Batseba. Isso é um problema, porque no padrão monárquico, quem tinha que assumir era o filho mais velho. E quando Davi está na sua velhice, está para morrer, Salomão não é o mais velho vivo. Por incrível que pareça, era o próprio Adonias, que está ali no início do livro, querendo o lugar de Salomão. Mas o Davi ignora esse padrão monárquico e coloca o Salomão como rei. Então o livro vai de Reis, entrando agora exatamente no livro de Reis, vai contar esse final dos dias de Davi, vai ter um foco no reinado de Salomão, que é o tempo do reino unificado, um foco para a construção e dedicação do templo, você tem a divisão do reino, você tem o contraste entre os dois reinos a partir do capítulo 14 do primeiro livro, você vai ver esse contraste, quem estava reinando no sul, quem estava reinando no norte. Vai falar dos reis, os seus pecados, de idolatria, de assassinato, injustiça social, e tudo mais que vocês já viram aí. É um livro cheio de mistérios, você tem uma história de um profeta velho, de um profeta desobediente, um que é chamado de careca e fica tão revoltado que o próprio Deus entra em ação e destrói lá uns adolescentezinhos e tal. Tem um machado que flutua, tem Elias que é levado no redemoinho, tem 4 leprosos que espantam um exército inteiro, tem um homem que é ressuscitado quando é colocado junto aos ossos de Eliseu, né? O povo está lá enterrando o coitado do cara, vamos fazer aqui esse funeral, e chega a nação vizinha atacando, corre que é ataque, e jogam um morto para lá, e jogam no lugar certo, meu querido, nos ossos de Eliseu, e o cara ressuscita, até morto o cara realiza milagre. Isso aqui é profeta, hein? Tem o anjo do Senhor que mata 185 mil. Gente, um anjo mata 185 mil. Você consegue fazer essas contas aí? Meu amigo. Esse Deus é poderoso mesmo. Aí você tem o cativeiro e os motivos do cativeiro, né? O livro trata disso também. Trata o cativeiro como o cumprimento de uma maldição, mostrando essa soberania de Deus, um Deus que diz, que promete e cumpre, né? Um texto importantíssimo nesses 2 livros é o texto de 2 Reis 17, quando ele fala das causas do cativeiro de maneira bem específica. Você vê, por exemplo, que Saul e Davi, a figura de um profeta na vida de Saul e Davi é muito nítida, muito fácil de ver. Já com Salomão, a história de Salomão é narrada ali nos primeiros 11 capítulos e pouco você vê um profeta falando. Só quando Salomão, quando narra, né, a decadência do Salomão, é que vai falar um pouco dos profetas, o profeta entrando aí para trazer o julgamento de Deus, né? O livro traz um destaque para os reis reformadores, que são aqueles reis considerados como reis bons, que trouxeram de alguma forma uma reforma religiosa, né? Isso é ser um rei reformador, não é necessariamente o que reforma o templo somente, mas é um cara que trabalha as questões ao redor disso também. O livro não está em ordem cronológica, tá, gente? Eu vou deixar isso aqui no material, vocês dão uma conferida depois, vão perceber que tem relatos fora do lugar e algumas palavras que se repetem, que é juízos, estatutos e mandamentos, o que faz a gente perceber que o livro está totalmente ligado ao Pentateuco e às ideias centrais do Pentateuco, tá? Como é que o livro de Reis começa? Começa com liberdade e poder e termina com escravidão. Começa com a construção do templo e termina com a destruição desse templo. Começa com a nação unificada e termina com a nação dividida, tá? Isso marcante dentro do livro de Reis. Sem Reis, seria impossível entendermos o elo da história, que liga o início da história do povo de Deus e a monarquia até a vinda do Messias. Aquilo que eu falei no início para vocês, né? Que o livro de Reis acaba com um gostinho de quero mais, com aquele gostinho assim, quem é esse que vai ser maior do que Davi? Quem é esse que vai ter o cetro que vai reinar para sempre? E sempre apontando aí para o Novo Testamento, para o Messias, né? Então, nessa perspectiva de elo da história, você tem a construção do templo, que é o símbolo da adoração em Israel, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Por isso que o livro de Reis é importante, mostra a origem dessa centralização político-religiosa que é o templo, essa fidelidade de Deus, né? Irmãos, Deus é fiel, tanto para fazer o que prometeu de bom, como para fazer o que prometeu de juízo, né? Ele é fiel.
ele mantendo aí a sua promessa da linhagem messiânica vinda de Davi, essa sabedoria de Salomão e também a sua queda, né? Porque Salomão tinha tudo para ser um grande destaque, talvez até maior do que o seu próprio pai, mas a sua queda mostra o quanto ele ainda estava muito mais próximo de um rei mau do que de um rei bom. Você tem a vida de alguns profetas, como Elias, que é chamado pai dos profetas, né? Elias e depois Eliseu. Elias, esse homem misterioso aí, que a sua origem é difícil de se rastrear. As reformas, que são os avivamentos, né? O Josias, quando encontra ali o livro da lei, e tudo isso vai servindo de pano de fundo também para os livros dos profetas. O livro de Reis, gente, é o livro que dá o pano de fundo para todos os profetas. Então, quer ler a literatura profética, você precisa ler o livro de Reis para entender isso aí. A abrangência histórica desse livro é de 410 anos, como eu já tenho falado para vocês, desde quando Salomão assume, né, até a libertação de Joaquim, lá em 561. Essas datas eu vou comentar aqui também com vocês daqui a pouco. Como conteúdo geral, a gente tem os reis de Israel e de Judá, de Salomão até o cativeiro, tem a divisão do reino, a avaliação da monarquia. Cada rei vai ser julgado da seguinte forma: ele foi fiel à aliança com Deus ou ele foi infiel? E quais as consequências disso? Qual a consequência de você ser infiel à aliança com Deus? Aí o cativeiro mostra isso, não é? A expulsão da terra. O cativeiro nada mais significava do que isso: ser expulso daquela terra que eles não conseguiram cuidar segundo os padrões de Deus, conforme nos diz Deuteronômio 28. E é no livro de Reis também que a gente tem aí esse link com a história geral. A história comum, né, nos conta a história da Síria, da Babilônia, do Egito, da Síria, mas tudo isso está aqui nas escrituras também, né, linkando o período bíblico com o período da história. O papel profético, né? Qual era o papel do profeta dentro da nação de Israel? Isso é uma coisa que merece muito destaque dentro do livro. Era trazer a lei de volta, trazer de volta o temor a Deus para a nação, chamar ao arrependimento, tendo como base Deuteronômio 28, né? Essa denúncia de pecados aí. E quando eu falo Deuteronômio 28, cabe a gente pensar aqui o que significa isso, né? Essa perspectiva deuteronômica. O livro de Reis, gente, vai estar o tempo todo apontando para Deuteronômio, porque é o momento em que é feito o pacto, né, entre Deus e Israel. Aquele pacto de vassalagem. O pacto de vassalagem, provavelmente vocês viram isso aí no panorama do Pentateuco, é basicamente aquele pacto onde um reino poderoso ele protege um reino menor, enquanto esse reino menor deve obediência a esse reino maior. Se não há obediência, não tem obrigatoriedade de proteção. Se obedece, tem proteção. Se não, está desprotegido. E é basicamente isso que está acontecendo aqui no livro de Reis. Quando é que começa essa perspectiva deuteronômica? Começa em Josué. O pacto foi feito e o pacto dizia como eles deveriam se comportar na terra. Então, entrou na terra, começou a entrar na terra ali com Josué, a perspectiva deuteronômica já está em vigor. Tudo se resume se você vai ser fiel ou não ao que foi acordado ali em Deuteronômio. Como as pessoas trabalharam com a religião, com o templo, a partir de Deuteronômio. A fórmula régia, né, como os reis são avaliados, é basicamente essa aqui. Ó. Todo rei vai ter essa informação básica. Quando ele passou a reinar, quanto tempo ele reinou e em que capital ele reinou, o nome de sua mãe, principalmente para os reis de Judá, e isso é óbvio, porque ele coloca o nome da mãe dos reis de Judá, porque isso mostrava a linha, né, a descendência, para mostrar que estava vindo de Davi, né, aquela sequência ali dos reis. Mostra a política religiosa do rei, fala da política religiosa, se ele seguiu os pecados de Jeroboão, os do norte, né? Eles seguiram os pecados de Jeroboão, e os do sul, eles removeram os lugares altos, e dá um aprofundamento, uma fonte para aprofundamento, né? Isso, os demais atos do rei fulano, está no livro tal, né? Ele traz essa informação, e por fim, fala como ele morreu e o sepultamento.
Os temas deuteronômicos são nítidos em todo o livro. Olha aqui o que o Dillard vai dizer. O escritor está dizendo a Israel que o exílio não foi o resultado de um fracasso por parte de Deus, mas sim que Deus agira para confirmar a sua santidade, julgando a nação pelas suas transgressões. Então, gente, eu olho para Deuteronômio e vejo o seguinte: Deus prometeu proteger o povo, e o povo prometeu obedecer. O livro de Reis mostra que tudo está dando errado, não foi porque Deus deixou de proteger, entende? Tudo deu errado porque o povo deixou de obedecer. Então, o livro de Reis mostra que o grande problema está no povo, está nos seus reis e não em Deus. Então, ele mostra essa santidade de Deus. Isso aqui é um quadro que você pode depois fazer uma avaliação de Deuteronômio 28, tem os versículos específicos em Deuteronômio 28, que você pode fazer um link muito fácil com o que está acontecendo em Reis. Deuteronômio 28 fala de cativeiro, a gente vê isso em Reis. Fala de fome, a gente vê isso em Reis. Fala de destruição familiar, está em Reis. Fala da crueldade dos inimigos, está em Reis. Destruição por ter confiado em proteção humana, está tudo aqui. Tá? Essa ruína total, tudo já está previsto lá no livro de Deuteronômio. Por isso que eu chamo isso de perspectiva deuteronômica, né? Os acontecimentos do livro de Reis não estão debaixo do poder dos reis de Israel e de Judá. As coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Deus está supervisionando tudo isso. A soberania e a fidelidade de Deus se revelam tanto para cumprir as promessas, como aqui foi feita a Davi, por exemplo, né, lá em 2 Samuel 7, e também em 2 Reis 25, 27, como para cumprir a punição prometida ao longo de toda a monarquia. Então, Deus é fiel. Deus é fiel, sim. Essa comprovação de que Deus promete e cumpre, tanto em coisas grandes, como as promessas feitas a Davi, né, como em coisas menores ou coisas específicas, como, por exemplo, no início do livro de Reis, lá no capítulo 13 do primeiro livro, você vai ter uma promessa que diz assim, que o profeta diz assim, ó, que os ossos dos falsos profetas serão queimados, né? Uma profanação, serão queimados por um homem chamado Josias. Aí você vê lá depois, no final do segundo livro, já no capítulo 23, quando Josias, rei de Israel, vai lá, rei de Judá, vai lá e faz exatamente aquilo que tinha sido profetizado. Então, Deus mostra a sua fidelidade e a sua soberania para cumprir o seu propósito, tanto em coisas grandes, como prometer a Davi que sempre vai ter alguém da sua linhagem no trono, como ele é também fiel para cumprir aquilo que ele diz ali no meio do livro, coisas concernentes a pessoas comuns também, como, por exemplo, quando ele manda ungir o rei da Síria e tantos outros acontecimentos. Né? Então, resumindo o livro aqui em 3 pontos, você tem isso. Você tem o reino dividido, né? Um ponto alarmante aí dentro do livro. Você tem o cativeiro de Israel, Reino Norte, e o cativeiro do Reino Sul, né? pela Babilônia. Tudo isso linkado diretamente com Deuteronômio 28. Ok? Algum comentário, alguma coisa até aqui? Como eu falei, né, tem alguns eventos e algumas datas importantes que são bem demarcadas dentro do livro. Então, você tem a construção do templo, que o texto fala lá que foi no 4º ano do reinado de Salomão. Então, entendendo que Salomão assumiu aí em 970, mais ou menos isso, né? Então, fica lá para 966, essas datas aí vocês vão ver a importância delas depois quando vocês forem aprofundar nos estudos. Né? A divisão do reino aconteceu ali por volta de 930, já no final do reinado de Salomão. O Reino Norte vai para o cativeiro em 722, depois de uma deportação, né? Na segunda deportação já é a própria queda. A Síria, o Império Assírio cai em 612, e por fim o Reino Sul é levado cativo em 586 a.C. também, tendo 3 deportações aí, e o templo sendo destruído exatamente na última deportação em 586. É um momento muito triste para a história de Israel. Ok?
Então, pensando aqui um pouquinho os métodos, né? Autoria, data, apesar do autor se manter no anonimato durante todo o livro, né? Não fala exatamente quem escreveu, a tradição afirma que foi Jeremias, junto aí com o seu secretário Baruque. Isso porque sabe-se que Jeremias teve uma presença ativa no reino de Judá. Lá, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que ele atuou ali na época de Joaquim, Zedequias, e teve uma participação muito ativa. Não é à toa que ele é conhecido como profeta chorão, né? E só chora quem realmente está em exercício da sua profissão ou da sua função profética, né? E ele vê aí os últimos dias do reino sul. Então, a autoria a gente coloca aí como Jeremias. É claro que ele não viu todos os acontecimentos, ele teve que buscar referências externas, e o próprio livro de Reis traz a menção de alguns livros, né? A história de Salomão, o livro dos reis de Israel, da história dos reis de Judá, e um vasto número aí de referências. Mas também o Jeremias teve a ajuda do seu secretário, né? O Baruque ali o ajudando na inscrição do livro. Uma das coisas que nos faz pensar o Jeremias como autor é esse destaque para o profetismo dentro do livro, né? Se você prestar atenção, o profeta sempre vence. Nos relatos do livro de Reis, os profetas quase sempre, a maioria das vezes, esmagadoramente, estão certos. O rei sempre está errado. Então, essa perspectiva de mostrar o profeta como aquele que está fazendo a vontade de Deus, mesmo que tenha que se opor ao rei e à autoridade máxima, aponta para o fato de que provavelmente o Jeremias foi realmente o autor, ou pelo menos um profeta aí, para poder dar destaque, né? Principalmente o destaque que ele dá para a atuação de Elias e Eliseu, né? São vários capítulos contando a história desses dois, né? E vários milagres também mostrando esse poder, né? Além disso, os capítulos 18 a 20 de Segundo Reis é basicamente o mesmo, né, do livro de Isaías, do capítulo 36 a 39, depois você pode conferir lá, né? Provavelmente o livro de Isaías foi uma fonte para o autor do livro de Reis. O Carlos Oswaldo Pinto diz assim: as semelhanças entre o epílogo de Jeremias e os capítulos finais de Reis sugerem que ambos têm uma fonte comum, uma vez que Jeremias 51:64 contém um colofão que diz: até aqui são as palavras de Jeremias, e como o capítulo 52 tornou-se parte do livro, há uma boa probabilidade que Baruque, o editor associado de parte do livro, tenha sido responsável pela inclusão do último capítulo e pela edição final do livro de Reis. Por quê? Porque se você ler o livro de Jeremias, vai dizer que o Jeremias foi levado para o Egito. Então, provavelmente ele não estava na Babilônia para ver o rei Joaquim ser liberto, mas provavelmente o Baruque foi levado para lá e estava por lá, né? São cogitações, tá? Diante disso, se o Jeremias é o autor, a gente vai colocar uma data ali próximo ao seu exercício profético, né? Então, fica ali entre 586 e 561, que é quando tem o último relato registrado aí no livro, que é a libertação de Joaquim. Ok? Então, é um livro escrito por Jeremias, lá de Jerusalém, de onde atuava o profeta, né? Escrito aí para os remanescentes de Israel do Reino do Sul, visto que o Reino do Norte foi extinto, mas também é um livro de caráter universal, né? O gênero literário é uma narrativa histórica e biográfica que contém geografia, profecia, crônica e apologia dinástica. Temos como a ideia desse livro esse afastamento de Israel. Israel se afasta de Deus, e a consequência disso é uma decadência, tanto espiritual como moral, social, política, e isso automaticamente vai levar a nação para o cativeiro, né? Como já estava previsto em Deuteronômio. Esse fracasso veio por conta da desobediência. O livro foi escrito, então, para mostrar a continuidade do reinado de Davi,
segundo essa promessa de Deus, mediante a aliança, com ênfase importante na construção do templo, como para guardar os registros históricos da nação de Israel e os feitos de Deus para com esse povo. Ok? Vamos dar um intervalo aqui? Beleza, mano. Beleza. 10 minutos, então? Pause, tá bem? Eu vou dar um pause aqui na gravação. Daqui a 10 minutos voltamos. Até aqui alguma dúvida, Beleza. gente? Não, tá tudo fixe. Muito obrigado por Yeah. tudo. Maravilha. Yeah. Muito, muito explícito e muito claro. 5 estrelas. Show de bola, né, Henrique? Show de bola, né, Antônio? Hã? Show de bola. Yeah, show de bola. Mas sim. Então, beleza, gente. Daqui a pouco a gente volta aqui com a 10 minutinhos, tá bem? Ok, combinado. Beleza, valeu. Até já. Todos aí, então? Vamos lá. Yeah. Vamos lá. Agora, vamos lá, então. Esse gráfico aqui, ele dá uma resumida em termos políticos, né? Como andava a situação ali na região da Palestina. Então, em datas, a gente teria mais ou menos isso aqui. Em 1050, até 970, ali mais ou menos, é o Reino Unido, né? Que é com Davi, com Saul, Davi e Salomão, né? Na verdade, vai até 930, como eu mostrei para vocês. Em 922 é a data que a gente tem para a divisão do reino. 930 tem essa variação aí, como vocês já devem estar acostumados, né, de ver. Quando o reino se divide, a gente tem o reino fica com a parte norte, a gente vai chamar de Reino Norte, que vai ser chamado também de Israel ou de Samaria, que vai durar até 722. De 922, quando da divisão, até o seu exílio, ou a destruição, extinção, como foi o caso do Reino Norte. No Reino Sul, a gente vai chamar de Judá ou de Jerusalém, vai até 586. Veja que eles têm um prazo de validade um pouco maior. A diferença é que o Reino Sul sobrevive, né, ainda. Depois de 70 anos na Babilônia, eles voltam para Jerusalém. Aí já é outro capítulo da história. Só que, e aí é que está o grande sentido do livro de Reis, né, que é mostrar como o povo de Deus se relacionou também, não só com o seu Deus, mas também com as nações ao redor, né? E aí é que entram essas grandes potências mundiais. Por exemplo, a Assíria. A Assíria tem o seu ponto máximo ali de 911 a 612, mais ou menos, né? Então veja que é uma nação que teve relacionamento tanto com o norte como com o sul, tanto também como o sul. E aí, em 722, a queda de Samaria, e no cenário mundial aparece a Babilônia a partir de 612, né? Até que vem a queda de Jerusalém, em 586, o exílio babilônico, os 70 anos lá na Babilônia, quando surge o Império Persa, né? Cenas dos próximos capítulos aí para vocês, que é onde acontece o conhecido Decreto de Ciro, que o povo de Jerusalém, os judeus, são impulsionados aí a voltar para o seu território, quando começa o conhecido judaísmo pós-exílico, né? Muita coisa mudou depois desses 70 anos no cativeiro. Muita coisa mesmo. Depois vocês podem aprofundar a pesquisa sobre isso, né? O judaísmo pós-exílico, como muita coisa mudou. Então, falando de histórico, né, para a gente entender o contexto do livro, cabe a gente falar um pouco, resumidamente, aqui sobre Salomão. O Davi entrega para o seu filho Salomão um reino forte, estabelecido, né, que tinha uma boa extensão territorial, com nações ao redor subordinadas
E o Salomão assume aí com melzinho na chupeta, né? Como a gente fala, mamão com açúcar, fácil, fácil. Tudo em paz ao redor, todas as nações pagando tributo a Israel, então não tem muitos problemas. Em termos de economia, Salomão teve o seu reinado marcado pelo período mais próspero da nação em todos os tempos e se destaca pela sua política interna. Lembra que eu falei que o Saul não investiu em política interna. O Davi não tem registro de muita coisa que ele tenha feito. Já o Salomão não. O Salomão foi um cara que investiu nos civis, né? Ou pelo menos na nação de maneira interna. Não necessariamente nos civis, que a gente vai ter um sério problema depois com a maneira como ele lidou com o povo, né? O estopim da divisão do reino é justamente uma insatisfação por conta de Salomão ter usado o próprio povo, né, da nação para trabalhar meio que escravizado ali para suas grandes construções. Mas ele vai se destacar, sim, pela sua política interna. Essa organização e esse desenvolvimento, né, era o foco de Salomão. Ao passo que, enquanto ele investia na nação de maneira mais interna, ele também fazia alianças. Essas alianças com outras nações eram a sua forma de fortalecer o reino. E aí teve parcerias com o Egito, com Tiro, que foram desenvolvendo cada vez mais o comércio e a indústria em Israel. Isso é interessante porque uma das falas de Deus para Moisés, né, é que o povo nunca deveria voltar para o Egito. E Salomão é uma das coisas das primeiras coisas que ele estabelece é esse relacionamento com o Egito, né, a ponto de se casar com a filha do faraó e tudo mais. A partir de Salomão, só para você ter uma ideia aqui da expansão dentro da própria cidade, né, dentro do próprio território. Essa parte em vermelho era o tamanho da cidade de Davi. Era como mais ou menos o tamanho de Jerusalém na época. Quando Salomão assume o poder e começa a investir, olha a ampliação que ele faz aí, né? Então, ele meio que dobra o tamanho que tinha a cidade de Jerusalém e os investimentos ali. Salomão, uma das marcas do seu reinado é a construção do templo, né? Isso é uma coisa muito importante dentro do livro também. O templo era a casa de Deus e tem muita importância dentro do livro. Você tem lá, segundo Samuel, terminando com Davi comprando o lugar onde o templo vai ser estabelecido. Primeiro Reis começa com Salomão edificando o templo, construindo o templo. E segundo Reis continua dizendo como os reis de Israel lidaram com o templo e, por fim, como ele foi destruído. Então, o templo é uma figura que aparece em todo o livro. Vocês terem uma ideia de como isso é importante, né? Mesmo porque, como eu falei anteriormente, o aspecto político-religioso é muito importante dentro do livro, dentro da nação de Israel, né? O templo estava ali no Monte Moriá, muito provavelmente, onde Davi comprou do Jebuseu, como o texto que eu falei, de 2 Samuel, no finalzinho lá, ele comprando o terreno. E a inauguração do templo, ela caracteriza a ideia de Israel como uma monarquia teocrática. Gente, vocês precisam olhar para o estabelecimento do templo como uma espécie de centralização do poder político e religioso. Ter um templo estabelecido, construído, era uma forma de dizer que a nação estava ganhando, enfim, uma cara de monarquia teocrática, ou seja, tem um rei, mas na verdade esse rei é guiado por Deus. Olha só o templo desse único Deus que nós temos aqui em nossa nação. Então é um marco dentro da história, sem dúvida, a construção do templo. O plano de construção do templo era basicamente semelhante ao do tabernáculo, né, que a gente vê lá em Êxodo, tendo as suas partes constituintes, né? Você tem a antessala, que é uma coisa nova, na verdade, em relação ao tabernáculo. Salomão constrói essa antessala, uma espécie de recepção ali, antes que entrasse propriamente no templo. Você tem o santo lugar, que era o lugar onde estavam os pães da proposição, os candelabros e tudo mais, e o santo dos santos, muito conhecido de vocês aí. Essas imagens mostram aqui a dimensão do templo, gente. Só para vocês terem uma ideia, olha o tamanho dos sacerdotes, dos levitas, e o tamanho dos utensílios que foram construídos. O templo era um exagero.
né? Olha o tamanho das paredes, né? Revestidos de ouro e tudo mais. Essa bacia de bronze aí, era um mar de bronze, na verdade, né? Um negócio bem grande mesmo. Toda a construção foi feita em silêncio, para dar aquela ideia da santidade de Deus, né? O templo foi construído na santidade. Só uma observação que não mostra necessariamente aqui, né? Mas a ideia de templos, pátio dos gentios, pátio para as mulheres, isso é uma ideia posterior, bem posterior. O Carlos Oswaldo Pinto, ele diz assim para nós, ó, quando o templo foi construído, Israel partiu de uma premissa básica, a de que o templo não poderia conter ou limitar Javé, que era universal e onipresente. O templo era o local de sua manifestação em glória, beleza, santidade e justiça, onde o desfavorecido e explorado podia buscar ajuda. Veja, então, uma outra tonalidade. Se você olha para o templo, é uma questão muito religiosa de Israel, sim, mas também aponta para uma premissa de que Deus é o Deus das nações. Por quê? Porque dentro das cláusulas, digamos assim, lá em 1 Reis 8, que mostra como a dedicação do templo, e quando Deus fala para Salomão, o próprio Deus diz assim, ó, eu vou estar atento a todas as pessoas que clamarem, seja israelita ou não, né? A universalidade de Javé era vista no fato de o estrangeiro poder orar a ele, caso tivesse se identificado com seu povo. E no fato de que a oração de Israel no exílio seria ouvida se dirigida ao templo. Então, o templo, mesmo quando o povo estava no exílio, ainda continuava sendo essa figura central, né? Tanto para judeus como para não judeus, contanto que eles confiassem suas vidas ao Deus de Israel. Vou deixar no material um vídeo que mostra um pouquinho, para você ter uma ideia de como era o templo, né? O Antônio Renato Gusso, ele diz o seguinte, ó, quanto ao modelo do templo, que muitos defendiam ser algo exclusivo de Israel, tem sido provado pelas escavações efetuadas na Síria em 1936 pela Universidade de Chicago, de que se trata de um tipo de arte e arquitetura comum no século X a.C. Portanto, deve ser creditado aos estrangeiros que dirigiram a obra, ao menos, os planos finais da construção. Então, o modelo, por muito tempo a gente achou assim, não, isso é uma coisa nova, né? Por exemplo, lá no livro de Números, tem a posição das tribos em relação ao tabernáculo. A tenda do encontro, a tenda de Deus ficava no centro e as tribos ao redor. Não é algo novo também. O próprio faraó já se posicionava daquela forma quando ia para a guerra. Da mesma forma o templo, né? O templo provavelmente, claro, não era algo novo, assim, fora de série. Na verdade, era algo, um modelo que foi trazido lá da região de onde vieram os construtores, né? O Irão, como diz o versículo, capítulo 6, se eu não me engano. Também é importante destacar que o reinado de Salomão foi um propulsor para o desenvolvimento da cultura de forma geral. A escrita deve ter sido utilizada em larga escala, devido ao desenvolvimento natural da burocracia estatal, e a música e a salmodia tomaram um grande impulso com a construção do templo. O próprio Salomão passou a ser conhecido internacionalmente pela sua sabedoria e habilidade como compositor de provérbios. Então, é no reinado de Salomão que tem esse investimento na cultura também, né? Impulsionando aí o desenvolvimento cultural dentro de Israel, e o templo como esse lugar também de adoração, de salmodia e tudo mais. Apesar de dar grande pompa à religião judaica, o templo não ganhou uma função diferente da que tinha no tabernáculo, né? O que é que se fazia no templo? A mesma coisa que se fazia no tabernáculo. Os sacrifícios rituais, como o holocausto, as ofertas, como demanda lá Levítico, as festas também que envolviam atividades no templo, né? Sábado, Páscoa, Pentecostes, trombeta, tudo também, como diz Levítico, continuava normalmente, e a lei de Moisés continuava sendo a autoridade máxima, por mais que no final do segundo livro, né, no versículo capítulo 23, a história de Josias nos mostra que a lei do Senhor estava perdida lá no meio do templo, né, nas coisas do templo. Então, o templo tinha o dobro do tamanho do tabernáculo, mas as atividades exercidas eram basicamente as mesmas.
Diferente do tabernáculo, o templo inaugurava uma época de centralização religiosa. Por quê? O tabernáculo você podia levar de um lugar para o outro, né? É tanto que os levitas tinham as suas funções. O templo não. O templo é um lugar fixo. Então, a centralização, eu diria, política e também religiosa, né? A unidade nacional estava em torno da monarquia e da dinastia de Davi. É tanto que quando o reino é dividido, qual é a ideia de Jeroboão? Gente, se a gente tiver dividido, a gente não está mais servindo a Davi, a família de Jessé, né, como eles dizem. Mas se o povo tiver que voltar para oferecer sacrifício no templo, é basicamente a mesma coisa. O que é que ele faz? Ele estabelece e cria a própria religião, né? Que é a idolatria e o baalismo. Põe lá 2 bezerrão de ouro em Dan e em Betel, nas duas extremidades, né? E segue em frente com a religião. Isso aqui é um exemplo de como era, para vocês terem uma ideia da dimensão, né? Em vermelho é o tamanho do tabernáculo e em cremezinho aí é o tamanho do templo. Então vejam o tamanho do altar no tabernáculo e o tamanho do altar no templo. Absurdo, né? A fachada do tabernáculo, gente, olha isso. E a fachada do templo. E, enfim, a planta aí, para você ver como era bem, bem grande, né? Uma imagenzinha para ilustrar como é que era a vida lá no palácio, nos arredores ali do templo, né? Para vocês terem uma ideia. A divisão do reino. Olha aí o que nos diz o Gusto também, né? Citando Bastos. Ele diz assim: embora Deus possa conferir grandes privilégios, ele jamais concede o privilégio de pecar. Não, nem mesmo para alguém tão especial como Salomão. Então, parece que Salomão deixou a sua sabedoria e o seu poder subir para a cabeça, né? A ponto de achar que talvez ele tivesse o privilégio de poder pecar e sair ileso. Mas não, definitivamente não, né? O Gusso ainda diz que Deus dividiu o reino por culpa de Salomão, mas pela instrumentalidade de Roboão e Jeroboão. A grande discussão que se tem assim, será que se não fosse Roboão que tivesse assumido, né, se não fosse a inexperiência de Roboão, será que o reino teria sido dividido ali? Vamos ficar no si, né? Não dá para saber isso. Mas sabe-se que foi nas mãos de Roboão que o reino foi dividido. A gente vai aprofundar isso depois. A identidade religiosa de Israel foi perdida. O culto a Deus ficou totalmente desfigurado na parte norte da nação, tendo Jeroboão introduzido toda a cultura religiosa cananeia na adoração. A partir daqui, a sua mente tem que estar aberta para essa nova configuração. Reino Norte, Reino Sul. O território agora está dividido. 10 tribos ficaram na parte norte, 2 tribos ficaram na parte sul. E sempre que falar Israel, está se referindo à parte norte. Sempre que falar Jerusalém, está se referindo à parte sul, tá? Jerusalém ou Judá. A confusão era tamanha que o povo não sabia mais diferenciar entre Baal e quem era Deus, como diz lá em 1 Reis 18, eu já mencionei isso com vocês. Israel ficou politicamente fraco. Os 2 reinos ficaram fracos, suscetíveis a invasões e domínio de outras nações mais fortes que cresciam na época. Isso é uma pena, porque Israel tinha conquistado um grande posto, as nações ao redor pagavam tributo a Israel, mas que quando eles se dividem, o reino fica dividido, infelizmente, eles perdem força, perdem o poder, né? Na economia, pode-se destacar o não recebimento de tributos de outras nações e a perda do monopólio nas rotas comerciais, trazendo consequências drásticas. Então, aquele grande império que comandava as rotas comerciais, que recebia tributo de outras nações, é enfraquecida com a divisão do reino. E aqui é um quadro comparativo onde você vai poder entender as diferenças básicas, né? Por exemplo, na parte norte se chamava Israel, né? A gente chama de Reino do Norte. A capital foi Siquém, Penuel, Tisa, por fim Samaria. O primeiro rei foi Jeroboão. Aí tem a quantidade de dinastia. E aqui é interessante para você perceber a mão de Deus conduzindo a sua promessa, para o cumprimento da sua promessa de ter sempre no trono um descendente de Davi.
Olha só, quantas dinastias no Reino Norte? Foram 9. 9 dinastias no Reino Norte. Já no Reino Sul, apenas uma dinastia, né? Com uma breve exceçãozinha ali para um fato que foi uma época em que Atalia esteve reinando, né? Mas isso aí é um detalhe. Foram 19 reis no Reino Norte. E já no Reino Sul foram 12 até a queda de Samaria, mais 18, totalizando aí 20 reis. Tem um período e tudo mais, por quem caiu e quem foi o último rei, depois vocês podem dar uma olhada nisso aí. Isso aqui, ó, isso aqui tem que estar na sua mente a partir de agora, tá? O reino vai estar dividido dessa forma. Você tem a parte sul, onde ficou Judá, e a parte norte, conhecida como Israel. Samaria é a capital do norte e Jerusalém é a capital do sul. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Importante vocês falar. Na minha cabeça é uma coisa. Estou vendo uma linha do tempo. Eu estou tentando mostrar isso para você, né? Então, ver se a minha exposição está dando certo, né? Sim. Eu acho interessante, Hamilton, como sempre que eu vou dar aula de reis, eu falo para os alunos, Jeremias fez isso de uma forma tão simples, mas tão completa, Yeah. é como contar a história para uma criança. Yeah. Ele fez uma coletânea de histórias com uma única moral. Olha o que o pecado te leva. História é uma história tão simples, ainda que eu tenha tantas informações históricas, como isso, como aquilo, mas a mensagem central é tão simples, né? Mas juntando a isso as informações históricas, fica tudo muito claro. Porque quando eu olho para Reis, parece algo muito... Uau, que coisa difícil de compreender, tantos reis, tantas histórias, tantos reinos, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem tão simples. E aliada à história, fica tudo tão claro, né? Uhum. Pois a gente fala que Deus fala a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Uhum. É basicamente isso. Tem muita história em Reis, mas sempre apontando para esse pivô, né? Uhum. Que é o fato de que foi o pecado de Israel que levou ele a viver tudo o que viveu de drama, né? De tragédia em sua história. Não foi vontade de Deus, mas é bem isso mesmo. Prossigamos então. Vamos falar um pouco dos profetas, porque a figura do profeta é muito importante dentro do livro, gente. A gente está falando que o foco é mostrar o pecado de Israel. Quem é que mostra esse pecado? Os profetas. O profeta é o responsável por fazer a denúncia, né? Veja aí o que o Martin diz aqui, ó. Parece que Yahvé quis impor ao lado dos reis a presença do profeta. Isso é interessante. O seu porta-voz, ou seja, porta-voz de Deus, né? Com a missão de pôr obstáculos a uma política arbitrária e tendente ao absolutismo. Qual o papel do profeta, gente? Era não permitir que o rei governasse de maneira tirana. Veja que interessante. Para que o rei lembrasse de governar segundo a vontade de Deus. Os conflitos entre o poder político e a autoridade profética eclodiram já com Saul e Samuel. Lembra? Saul e Samuel viviam se bicando. Saul obstinado e pagou caro por isso. Davi também. Se bem que eu diria que o momento que mais deu certo, profeta e rei junto, e cada um cumprindo a sua função, foi com Davi e Natã. Justamente pelo coração do Davi. Porque depois disso, você não vê isso bem com Saul, você não vê isso bem com nenhum dos outros reis. Sempre tem uma coisinha ou outra ali. O próprio Zedequias e o Jeremias sempre em pé de guerra ali o tempo todo. Né? Aí ele continua. E prosseguiram até o fim no reino de Judá. Isaías se opôs a Acaz. E Jeremias esteve em luta aberta contra Joaquim. Então veja, o profeta é aquele que está ao lado do rei. Para ajudá-lo a conduzir segundo a vontade de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, falando nisso, diz que o rei deveria ter ao seu lado uma cópia da lei. Veja que interessante.
o rei precisava ter consigo uma cópia da lei, para que ele sempre estivesse governando segundo a vontade de Deus. Trágico, porque a gente vê o livro perdido por muito tempo aí, né? O fato lá do Josias. Então, qual era a atuação do rei? Qual era o papel do rei? O rei agia na esfera política, na esfera civil. O seu papel era conduzir o povo para o desenvolvimento através da obediência de leis justas e administrar de acordo com a verdade da lei de Deus. Então, conduzir o povo, né, nas suas questões civis, nas leis civis, de maneira justa, que pudesse levar o povo a viver bem a sua vida diante de Deus e diante do seu próximo. Qual o papel do profeta? Ele atuava na esfera da espiritualidade. Era uma área que afetava todas as outras áreas, né? A espiritualidade, principalmente dentro do povo de Israel, essa nação teocrática. Ele era o mediador, o profeta era o mediador, ele fazia cumprir a aliança. Deus deu a lei e os profetas reforçavam essa lei. Essa era a ideia. Por meio dos profetas, a lei era aplicada. Eles reproduziam a palavra de Deus, eles não falavam por si mesmos. O que eles falavam já estava escrito na lei. Isso é interessante porque a nossa ideia de profeta, às vezes, é aquele cara que adivinha o futuro. Nem sempre foi isso. Nem sempre o profeta aparecia com essa função, né? O próprio livro de Samuel diz, houve uma época assim que o profeta era chamado de vidente. O próprio Saul vai buscar a ajuda do Samuel nessa perspectiva. Mas, posteriormente, em Israel, o profeta se tornou aquela pessoa que ouvia a mensagem de Deus, era uma pessoa que tinha o conhecimento da lei de Deus e que ia ajudar o rei ali, apoiar o rei no seu governo. Então, o profeta não se proclamava profeta, ele era chamado para esse ofício, né? E os profetas já foram previstos desde Deuteronômio. Veja lá, Deuteronômio 18:18, né? Lhe suscitarei um profeta que vai falar as minhas palavras, né? Isso acabou se tornando uma profecia telescópica apontando para o próprio Cristo, mas a função profética, né? Aqui, ó, porei as minhas palavras na sua boca e ele lhe falará tudo o que eu lhes ordenar. Depois você pode repetir a leitura aí no final do primeiro livro de Reis, no capítulo 22, quando mostra a história de Micaías e Acabe, né? Como Micaías era a voz de Deus naquele momento. Tinha 400 profetas falando contra, ou falando a favor, né, de Acabe, e só Micaías denunciando. Veja, mas ele estava ali proclamando a mensagem de Deus. Cada profeta fala em seu contexto. Se você ver lá em Isaías, vai ver que Isaías profetizou na época de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Jeremias profetizou na época de Josias. Oséias, na época de Uzias, Jotão, Acais, e aí você vai encontrando o profeta em seu contexto. Essa tabela aqui mostra também, de maneira mais gráfica, né, aqui visual, como cada profeta se encaixa aí na época dos reis. Depois você pode dar uma olhada aqui. Qual era o tipo de mensagem desses profetas? Era basicamente essa aqui, ó. Tá aqui o esqueleto, né, histórico dos reis e das potências mundiais. Durante o reino dividido, a pregação era de juízo e arrependimento no norte, bem como no sul, né? Os profetas pregavam isso, pregavam juízo e arrependimento. Depois do exílio, da queda, né? Quando o povo estava no exílio, na verdade, os profetas pregam sobre esperança. É o caso de Daniel, por exemplo. É um discurso embebido, né? Imbricado ali na esperança. E depois do exílio, a pregação profética de renovação. Aí você já vê Ageu, Zacarias, né, que tem um outro teor já, a pregação deles. E aqui, os impérios que dominaram o mundo, mais ou menos na época ali do livro de Reis. Tem a Síria, você tem a Assíria, cuidado para não confundir essas duas coisas aí, Babilônia, Medo-Persas, Grécia e, por fim, Roma, né? Conhecendo ali já no Novo, eclodindo ali já no Novo Testamento. Ok? Esse aqui é o mapa básico onde estava Israel. Você tem Israel aqui, ó, bem próximo ao Mediterrâneo, essa região mais litorânea. Do lado você tem a Síria, mais para o norte, um pouco abaixo a Babilônia. Só para você se situar aí de onde essas nações estavam vindo.
Esse vídeo aqui, eu acho que eu vou ter que compartilhar o áudio também do meu, para você poder ouvir. E mostra por que essa região, por que tanta briga, né? Percebeu que tem muita guerra aí no livro de Reis? É rei atacando Israel, Israel atacando fulano. Por que essa região era tão cobiçada, né? Esse vídeo aqui vai nos ajudar a entender. Se não estiverem ouvindo, me dê um toque, tá? Então essa área era também chamada de crescente fértil. Dá para ouvir? E é chamado do berço da civilização, porque as primeiras civilizações iniciaram exatamente nessa área. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, que separa a África e a Europa. Então, no lado inferior dessa imagem tem o Egito, que você vê o verdinho é o rio Nilo, e no final dele é o delta do rio Nilo, é uma área bem fértil. Já no outro lado direito seria onde começou a Babilônia, depois veio a Assíria e finalmente veio o reino da Pérsia. E no meio exatamente de todas essas grandes civilizações estava Israel. E se você puder observar, o nome crescente fértil é porque exatamente é na forma de uma lua crescente, se você botar essa área. E tem uma razão bem interessante de por que a área é nesse formato. Se você olhar em cima, existe uma cadeia de montanhas que causa mais ou menos uma barreira da civilização ir mais para cima. E na parte de baixo é todo um deserto, chamado dos desertos da Arábia. E a área que nós iremos estudar, Israel, é exatamente um ponto entre essas duas áreas das civilizações. Então Israel, apesar de ser uma área pequena, estava localizado num ponto bem estratégico. Então veja, Israel estava no meio da feira, meu querido. Todo mundo passava ali, todo mundo queria passar, todo mundo queria ficar. Então, naturalmente, vai dar ruim isso aí em algum momento, né? Só relembrando aqui esse gráfico, isso aqui é uma linha do tempo bem importante para a gente entender, tá? Quem era a Síria, então? A Síria nunca chegou a ser considerado um grande império mundial, só que foi uma nação que teve relacionamento com Israel. Então é importante a gente falar aqui a respeito, né? Síria é o mesmo que Arã, que é mencionado muitas vezes ali na Bíblia. Como é que era esse relacionamento entre Síria e Israel? Veja, eu vou só citar aqui algumas coisas para você entender de onde vem essa nação. Desde Davi. Davi já lutava ali com os sírios, né? O Salomão lutou contra os sírios. Você tem referência no próprio livro de Reis. Outra referência aqui também no livro de Reis, né? Falando de Rezim, que era um oficial do reinado de Adadezé, governador lá da Síria. Teve relacionamento também com Israel. Tem referência, você pode buscar isso depois. Deus levantou esse Rezim, né, contra o próprio Salomão, como consequência do seu pecado. Durante o reinado de Asa e de Baasa, teve guerra também com a Síria. Ben-Hadad é um nome muito conhecido dentro do livro de Reis também. Na época em que o reino se divide, ele acaba crescendo aí em força, né? 885 é essa data aí, onde essa supremacia da Síria foi contrabalanceada quando Onri era o pai de Acabe, do rei Acabe, tem uma breve menção a Onri no livro. Ele estabilizou mais um pouco a situação, tirando um pouco do poder da Síria, né? Destacando mais Israel. Ele quebrou o monopólio comercial e acabou se estabelecendo, fez alianças, né, com o pessoal sírio também. É daí que vem Jezabel e tudo mais, a história que a gente também conhece, né? Quem derruba a Síria é a Assíria. O poder assírio se faz presente no cenário mundial
e acaba derrubando Síria. Mas você vai ver lá as guerras também entre Acabe e Ben-Hadad. É aquela situação em que o Acabe deveria ter exterminado Ben-Hadad, mas ele não faz isso e é repreendido por conta disso, né? Eu trouxe um pouquinho da religião, que você pode dar uma olhada depois, e entender a filosofia de cativeiro. Toda vez que Síria esteve em relacionamento com Israel e estava controlando Israel, como é que ele lidava com esse domínio? Eles impunham o pagamento de tributos, né, de imposto. Havia uma pressão econômica. Eles não levavam cativos os israelitas, eles só estipulavam um valor que eles deviam pagar ali de tempo em tempo para que aquele domínio continuasse, né? A Síria, quem é a Síria? É um império muito antigo, né? Só que para a gente aqui, a gente vai falar basicamente da época em que ele tem a sua intersecção com o contexto bíblico do livro de Reis. Um nome conhecido no livro é o Tiglat-Pileser. O rei Pul é mencionado também no livro de Reis, foi um grande guerreiro, né? Ele aparece como Pul no texto bíblico, não como Tiglat-Pileser, se não me engano. Embora esta prática já houvera sido utilizada anteriormente, o Tiglat-Pileser se destacou pela sua grande brutalidade, né? A Síria tinha em si essa fama. Isso impedia eficazmente a possibilidade de rebelião. O que é que eles faziam? A gente vai ver isso mais na filosofia de cativeiro deles, né? Diferente da Síria, eles levavam cativos aqueles que eles estavam dominando. E aí trazia pessoas de uma nação, colocava em outra, levava dessa e colocava naquela outra. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês alguns momentos específicos no livro de Reis, quando tem esse relacionamento, né, entre Israel e a Síria. Fala um pouco do filho de Tiglat-Pileser, que é o Salmanasar, que também tem registro no livro de Reis. Fala que ele combateu aí Oséias, que era rei de Israel. Tem o Sargão II, que era um general de Salmaneser e que provavelmente foi quem destruiu Samaria ali, que completou a destruição, e estava presente lá em 722. Acabou usurpando o trono e se afirmou como rei. Samaria foi totalmente destruído exatamente nessa época em que Sargão II provavelmente assumiu o poder. Um outro rei conhecido é Senaqueribe, que teve relacionamento com o rei Ezequias. Você pode ler a partir do capítulo 18, aqui do segundo livro de Reis, mas tem isso também no livro de Isaías. É ele que chega a cercar Jerusalém, né, mas não consegue, na hora que o anjo mata 185 mil. O Ezequias é livrado, né, e por fim, esse rei da Síria é morto, assassinado pelos próprios filhos, né? Eu trouxe aqui também um pouquinho da religião, você pode conferir depois. E a filosofia de cativeiro, como é que funcionava? Eles capturavam povos de outros lugares e misturavam com os samaritanos, para que assim eles fossem enfraquecidos politicamente e culturalmente. A ideia dos assírios era confundir a linguagem e misturar as culturas, e assim enfraquecê-los. Eles eram extremamente brutais. Então, veja, eles fizeram isso com Samaria. Levou o pessoal de Samaria para várias nações e trouxe pessoas de várias nações para Samaria. Essa é a origem do problema com os samaritanos que os judeus vão ter lá no Novo Testamento, tá, gente? Porque eles não consideravam os samaritanos como um povo, como judeus puros, justamente por essa situação. Eu vou deixar aqui um vídeo que mostra um pouco dessa brutalidade dos assírios, você pode assistir depois. Tem muita coisa boa também no YouTube que fala sobre os assírios. Sobre a Babilônia, que também é um império muito antigo, né? Desde Gênesis 11, que já tem menções, provavelmente já se fala um pouco da origem de Babilônia. Foi um povo muito poderoso, né? E atuou aí a partir dos reis Nabopolassar e Nabucodonosor, que era o filho do Nabopolassar. Eu trago aqui um pouco da história, de tudo que ele fez, mencionando também o Nabucodonosor. É ele quem está comandando toda a destruição da cidade, do templo ali no final do livro, né? Sim? Não, está dizendo que esse Nabucodonosor é bonito, né?
Não entendi. Esse Nabucodonosor aí é bonito. Pois é, cara. É para ver se anima, né? Desse cara da fã. Só o nome. Só o nome que é meio estranho, né? Continua feio, o nome continua feio. Não tem jeito. E aí, até que, enfim, em agosto de 605, é que Nabucodonosor começa os seus investimentos ali na cidade de Jerusalém, né? Acontece a primeira deportação, depois em 597 uma segunda deportação, Babilônia já dominando o cenário mundial e subjugando Israel, no caso Judá, né, que é o que sobrou, até que em 588 ou 586 é tomada a cidade, né? 588 é o cerco e 2 anos depois a queda. O rei de Judá é Zedequias, ele tenta fugir, mas é capturado e seus filhos são executados ali na frente dele e ele tem os olhos vazados e vai como prisioneiro para a Babilônia. Trouxe um pouquinho da religião também para vocês, tá? Vocês podem dar uma olhada e conferir aqui. A filosofia de cativeiro da Babilônia, veja, recapitulando, Síria era tributos, né? Você tem que pagar tributo para a Síria. A Síria transportava e misturava língua, cultura, aquela bagunça toda. E Babilônia era uma espécie de lavagem cerebral, né? Era bem diferente dos assírios. Eles capturavam a nata da sociedade e instruía com a filosofia babilônica. E aí introduzia toda a mentalidade babilônica e depois mandava de volta esses nobres com a filosofia babilônica para reinar onde eles estavam dominando. Ok? Dúvidas até aqui? Eu deixo aqui para vocês essa bibliografia para aprofundar, né? Foi de onde eu tirei tudo isso. Vocês podem dar uma avaliada. Hamilton, tu pode só mostrar para a gente, por favor, alguns versículos que mostram um pouquinho desse cativeiro, dessa diferença de cativeiro lá em 2 Reis? Aham. Ó, você pode ver quando o próprio... no final do livro de Reis, você tem isso muito claro, né? Quando ele leva os cativos. Uhum. Então, a partir do capítulo 24 do segundo livro, você já tem a atuação do Nabucodonosor. Né? Você volta um pouquinho, a gente pode fazer isso de maneira regredindo um pouquinho aí, no reinado de Ezequias, no capítulo 18, você vai ver, a partir do 18 mesmo, que é do versículo 13, que é quando Senaqueribe manda lá os seus generais, né, as suas pessoas de confiança, para fazer uma afronta a Ezequias. E aí é interessante isso, porque olha o que diz o versículo 16, 2 Reis 18, 16. Tem toda aquela pressão, né? O rei Senaqueribe mandou os seus oficiais irem fazer pressão, e aí diz assim, foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Assíria. É uma forma, né? Uma forma de subjugar. A Síria tentava primeiro... tinha também essa questão econômica, de você pagar tributo, é como a gente está vendo aqui. Até que, volta um pouquinho mais lá agora, no capítulo 17 do segundo livro. A gente vai ver isso aqui de maneira mais específica na próxima aula, quando tratar de texto, mas diz que contra ele subiu Salmaneser, né, falando do rei Oséias, rei do reino norte ainda, onde ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere. Então, parece que a Síria chegava e dizia assim, ó, você vai pagar tributo. Quando aquilo havia algum tipo de rebelião, o rei que estava subjugado
pedia ajuda a um outro rei ou desistia de pagar tributo, ele chegava e levava, né? É provavelmente o que ia acontecer com Ezequias. Só que aí vem o livramento do Senhor e tudo mais, né? Síria, de maneira mais específica, a gente vai ver no primeiro livro, tá, gente? Que é quando o Ben-Hadad está no poder, está governando ali na Síria. Deixa eu ver aqui um momento específico quando ele fala sobre isso. Enquanto tu procura, Hamilton, eu só acho interessante também pensar que como tudo havia sido predito por Deus em Deuteronômio. Deus deixou bem claro no 28, né, como tu bem disseste também aí, tudo que Israel viveu, todo esse caos, por causa do pecado, Deus havia alertado o povo claramente. Tem dois caminhos, um que leva à vida por meio da obediência e um que leva à morte por meio da obediência. Foi exatamente o que Israel experimentou. Isso é interessante, que fica muito claro, né? Pronto, tá aqui, ó. O capítulo 20 do primeiro livro, diz lá assim, ó: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis e cavalos e carros, subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade e a Acabe, rei de Israel, lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Então, esse pagamento aí, ó, olha só no versículo 5. Vamos ver qual capítulo, Milton? Capítulo 20 do primeiro livro. Ok. Capítulo 20 do primeiro livro. Essa imposição aí de tributo, né? Ok. Isso é só um exemplo, né? Ao longo do livro você vai acabar vendo isso aí de outras formas com outros reis também, né? Interessante. Eu acho também interessante, né? O facto da opressão desses povos ir sempre aumentando a Israel, ou seja, enquanto a Síria era tribuno, né? Depois a Síria era mesmo o que eu já não me lembro. A Síria levava cativo. E depois a Babilónia era tipo uma espécie de lavagem cerebral. Então, é interessante como as coisas só vão piorando. Pronto, por causa do pecado. Eu achei isso muito interessante. Aí chega mais na frente, a Grécia é um discipulado mundial, né? Até hoje. Até hoje a influência é grega. É verdade, é verdade. Eu acho, eu sempre, não sei se a malta assistiu Game of Thrones, aquele seriado. Não sei se você assistiu, lembra do Khal Drogo? Eu vi alguns episódios. Pronto, o Khal Drogo ali era mais ou menos assírios. E eu acho interessante, Hamilton, porque a partir disso tu começa a entender um pouquinho por que Jonas também não quis pregar para os ninivitas. Porque exatamente, imagina. Arrependimento para um povo tão brutal como esse. Imagina confrontar um rei. O povo era brutal, menino. Então... Exatamente. O cara vem de uma nação inimiga falar mal de mim? Imagina, né? É interessante como o histórico expande o conhecimento, né? E ligado à Bíblia, cara, faz muita conexão interessante. Para mim foi engraçado que eu pensava que Salomão era aquele protótipo assim a seguir a Davi, tipo, sabedoria e fez tudo bem, e agora pronto, houve fases que ele teve menos mão. Não, mas essa é uma decepção comum, viu, Antônio? Foi, pronto, então. Eu falei dos juízes. É como eu falei dos juízes. Eu senti essa decepção com os juízes, com Saul, com Davi,
com Salomão, é incrível. Que eu já tinha lido Provérbios, gostei e já tinha dito assim que era um livro que eu gostava, porque achava ele homem mesmo de muita sabedoria e parece que tinha feito mesmo as coisas mesmo todas ali como manda a lei, e agora já vi que pronto, foi isso. Apanhei assim um bocado. Pá. Depois legal das disso, 700 mulheres que ele teve também. Aí vou. eu acho que o legal disso é que você coloca os pés no chão. Às vezes você lê a Bíblia de maneira muito mágica, muito idealizada. Ver isso nesses reis é você dizer assim, não, como já se falou, né? O cristianismo é uma religião de pé no chão. Correto. É uma coisa de vida. E também faz a gente perceber assim, pô, eu tô nesse barco também, né? Tá ligado, eu tô nesse barco também, você identifica, né? É isso mesmo. É isso mesmo que a minha interpretação que eu fiz foi tal e qual assim, mas pronto, ok. Pelos vistos. E mostra... Pegando essa... Pode falar, Rose. Eu queria falar que mostra também, né, essa condição humana, né, e essa necessidade, né, desse rei perfeito que só se concretizaria em Cristo, né, em Jesus. Então, para mim, quando eu leio esses livros, né, na verdade, desde Gênesis, né, não tem como. Então, mas cada vez que você vai lendo a Bíblia, a gente vê essa necessidade, né, do Messias, né? Então, assim, a gente vê com clareza a imperfeição humana. Por exemplo, em todos os livros que a gente agora também leu, em todas as personagens que Deus chama, parece que vejo sempre ali qualquer tendão daqueles, assim dizendo. Pronto. Há ali qualquer coisa, pronto, a parte humana vem sempre um bocado e Deus tem que intervir aí. Quando eu falei assim, né, que o livro de Reis termina dizendo assim, precisamos desse rei perfeito, né, apontando para Jesus, é a nossa vida, né? A gente olha para a gente e diz assim, nossa, eu preciso dele. Mostra a nossa dependência do Cristo também, né? Então, tudo apontando para o Cristo, isso é muito bom. Não, isso sim, porque às vezes a gente até, por exemplo, eu até me tu dares-me esta aula, eu tinha ele numa fasquia alta e neste momento já vi que, pronto. Não, Deus é que está aqui na fasquia alta, ele está cá em baixo. Pronto, estamos todos no Cada um no seu lugar. É isso, já está no seu lugar. Para mim, sabe que a maior frustração de Reis é Josias, cara. Porque eu sempre olhava para Josias como aquele reformador, né? Mas terminou a vida dele entrando numa guerra que não era para entrar, saiu gritando igual uma mulherzinha, assim. Por que terminou? Fez tudo tão bem, cara? Por que no final teve que fazer tudo aquilo? Porque Josias é a maior frustração. Verdade, é frustrante mesmo. É aquilo que eu estava a dizer, parece que todos têm um tendão daqueles. Todos. Há ali qualquer coisa. O Benjamin falando de frustração, eu vou dar o meu voto aqui. Né? Minha frustração maior é com Ezequias. Aquela fala dele de dizer assim, o profeta chega e diz assim, ó, isso vai ter consequência terrível, mas não vai ser para você, vai ser nas próximas gerações. Aí ele diz assim, boa é a palavra do Senhor. Ah, velho. A nação vai ser destruída, mas não vai ser com você. Graças a Deus. Deus é bom. Né? Não me calhou a mim. A minha maior frustração em Reis é me rever em todos esses reis. Mas sem as mulheres, sem o dinheiro, com os mesmos erros, com as mesmas falhas. É uma frustração terrível. Verdade. Não, o dinheiro organiza poucas coisas, pá. Verdade. Olha, mas quanto a profetas, é Elias. O cara confronta qualquer rei, qualquer profeta contrário à vontade de Deus, mas tem medo de mulher, meu.
Pastor Jezabel falar... Mas era mulher. Pastor Jezabel falar uma coisa... Cuidado, Benjamin. Cuidado, Benjamin. Tem 3 ao seu redor aí. Cuidado. O cara enfrenta Acabe, que é o rei. Yeah. Fala assim, és tu, perturbador de Israel? Não, tu que tem perturbado, tu e toda a tua geração. Enfrenta os 400 profetas de Baal. Ele sozinho contra 400, mais dos outros profetas. Mas quando Jezabel fala, ele pede para morrer. Então era Jezabel. Aí, power, né? Aquela era feiticeira, ele tinha medo das... Mas, Hamilton, obrigado, viu, cara? Obrigado por essa primeira aula fantástica. Muita informação histórica importante. Pronto, tu queres fechar a aula? Quer dizer alguma coisa? Eu quero agradecer. Foi muito bom estar com vocês. Acho que é nessa pegada aí mesmo. Bom ter esse retorno aí, que tá ficando mais claro. Acho que esse contexto todo é para nos ajudar a ver o livro de Reis como ele realmente é, né? Ele é denso, muita história, mas é muita história real. E isso faz toda a diferença. Obrigado pela oportunidade aí. Pela paciência e ouvir. Obrigado, mano. Quarta-feira estamos no mesmo canal, às 8h30 cá em Portugal, e às 5h30 no Brasil, às 5h30 da tarde. Tá bem, irmãos? Segunda-feira, não é isso? Segunda-feira, esse mesmo horário. Tá bem? Vamos só orar para encerrar? Então, deixa eu dar um pause aqui.